puro, limpo e sem defeito. Vai perdoar? Não, mas vai justificar as famílias de Israel diante de Deus, para que Deus possa descer. Aí Deus diz: já que a aliança é feita, eu vou descer na terra de novo, mas não vou descer assim, eu vou preparar um lugar geográfico. Capítulo 25 do Êxodo, Deus começa a trabalhar em um lugar geográfico para encher e descer com a sua glória. Do capítulo 25 do Êxodo, você vai encontrar capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, que a obra do tabernáculo concluiu. No versículo 34, voltou a ter culto. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus desceu no arraial. Deus desceu de novo entre os seres humanos. Agora tinha lugar de novo de Deus ser adorado. Mas agora era só Israel. Porque só Israel era justificado diante de Deus pelo sangue de novilho. Aí vem o templo. Aí olha o que é que Deus diz com a inauguração do templo: que este povo, Israel, que se chama pelo meu nome, independente da situação, da crise que possa haver, mas se eles se humilharem, se ele orar, buscar a minha face e se arrepender, se converter dos seus erros, eu ouvirei todas as orações que sejam feitas neste lugar, porque eu vou habitar aqui, e os meus ouvidos estarão atentos, e os meus olhos fitos, todo o que acontecer aqui. Então, há uma vez por ano. Olhe que nos dias de Adão, olha o impacto do pecado. Havia culto uma vez por dia. Agora aumenta para uma vez por ano. Uma vez por ano. Havia culto de renovo, de avivamento. O sangue de novilho justificava. Vem a lei. Israel agora sabia o que era certo e o que era errado. Mas o pecado vem. E o sangue de novilho, e a lei, disse Paulo, a lei adoeceu, enfermou, e não conseguiu fazer o que lhe era necessário. O pecado vem, consequentemente a morte, que é o sentido de vida eterna, segundo a morte, e invade Israel. E Israel peca e vai adorar outro Deus. Deus insiste com os profetas, mas Israel não dá ouvidos. Mas o projeto era para a família. O projeto de Deus era alcançar todas as famílias da terra. Não era para um individual, era para todas as famílias da terra. O pecado vem e destrói de novo o único lugar de adoração. O templo em Jerusalém, que para os judeus era o único lugar de adoração genuína, que Deus ouvia e descia. O pecado destrói e torna monte de pó. O impacto foi tão grande que Israel volta a ser escravo de novo, perde a liberdade. E o projeto família estava de novo ameaçado à extinção. 70 anos se passam. Aí Deus vai buscar o projeto, só os cacos, só os pedaços e farrapos, e coloca no lugar de novo de adoração. E diz: recomece, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Deus estava dizendo: eu não desisti. Então, quando nós analisamos, Israel recomeça, mas já não é mais o mesmo, a ponto que o pecado vem e consequentemente a morte.
e todos os Velho Testamento não tiveram como vencer o pecado e a morte. Se você analisar a Bíblia, veja que a Bíblia cita desde o pecado até o final do Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento termina com Israel tão desobediente que até os dízimos eles não davam mais. As ofertas que traziam eram diferentes da que Deus pedia. As ofertas tinham que ser a melhor e a perfeita. Eles traziam os animais doentes e aleijados e ofereciam. Aí Deus diz: eu não vou mais descer. Em outra linguagem, não vai mais ter oportunidade. Eu não vou mais revelar-me a Israel. Não vou mais enviar profetas. Não vou mais usar a revelação nem por Uri, nem por Tumi. Aí começa o período do silêncio. Deus se calou e deixou de falar com Israel. Aí é nessa hora que o pecado e a morte e o inferno vêm e pede o juízo final. Porque todos os projetos que Deus insistiu, Ele ludibriou, o pecado ludibriou e a morte apodreceu. Veja que Paulo, só para recapitular, que Paulo diz que pelo homem entrou o pecado. Se você olhar a genealogia de Adão até o último da história, a morte e o pecado reinou. Por isso que Paulo diz que a morte reina, e quem reina tem poder desde Adão até Moisés, até a lei, ou seja, Israel. Então agora vem a morte e o pecado e o inferno e diz: agora é o juízo final, porque ninguém conseguiu vencer e eles têm que ser mortos eternamente. Deus tem que desistir de nós de forma eterna. Aí veja que o Apocalipse, eu quero como teólogo imaginar, acreditar que ele mostra uma entrada triunfal. Veja o que aqui diz João capítulo 4, que vê um trono armado. E o trono armado vai falar de um juízo. Se você analisar o contexto que nós lemos, está voltado para isso. Então, quando o juízo, o trono é estabelecido, veja que há uma necessidade de um justo julgamento. Porque o justo julgamento, o princípio, ou seja, o devido processo legal, tem um princípio divino, ou seja, a justiça. Então, quando Deus estabelece o trono, Ele vai ser justo. E no trono, você vai ver o capítulo 5, que era o nosso fim, a nossa condenação. E o que é que eles fazem no capítulo 5? Vem as provas contra o ser humano, desde Adão até ali, porque o pecado e a morte reinava. Então, o escrivão, digamos assim para entendimento, o juiz no trono, a acusação agora vem nos condenando. E no outro lado estávamos nós, como réus, confessos e convictos, digno de condenação. Porque não tínhamos nenhum parâmetro legal na lei que viesse atenuar pelo menos a pena. Porém, porque o pecado foi tão terrível que o anjo começa a escrever a nossa culpa e um lado do livro da página não dá conta, vira o outro lado e preenche por dentro e por fora. Aí quando Deus vai mostrar a João, ele diz que vê uma porta aberta no céu, e no céu tem um trono, e no trono está o supremo juiz, e na mão direita dele tem uma escritura selada com 7 selos, escrita por dentro e por fora, que era a nossa sentença condenatória ou absolvição. Então o julgamento começa, e quando o julgamento começa, nós não tínhamos possibilidade. Aí Deus diz: para ser justo, eles não podem ser condenados sem defesa. Aí Deus pede que procurem um bom advogado para nos defender. Aí diz João que os anjos saíram a procurar e ninguém aceitou a nossa culpa, porque eles voltam e dizem: Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar, nem sequer de o ler. Ou seja, nenhum advogado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o processo, porque não tinha brecha na lei para nos tornar inocentes. Continuávamos nus.
Olha o bom preço. Agora só restava o juiz da sentença. Aqui era o juízo final. Quando o juiz vai dar a sentença, aparece alguém em nosso favor. É o que Paulo fala aos Filipenses capítulo 2. Aí aparece alguém dizendo: meritíssimo, direito de vós concedido. Eu vou descer, meritíssimo. Eu vou aceitar o processo. Eu vou descer e vou advogar por eles. Pergunta quem era. Pergunta quem está ao teu lado. Sabe quem era? A graça. Mas só que há protestos. A acusação não aceita. E protesta, diz: meritíssimo, protesto. Argumento. Ele não pode. Não é justo. Qual a alegação? Ele é o princípio, meritíssimo. Ele é o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é a justiça. Ele é cheio de glória. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não pode, ele é Deus. E o argumento da condenação, da acusação foi aceito. Aí o meritíssimo diz: aceito. Olha, quem faria isso? Quando a acusação ganhou com o argumento de que ele era, aí Paulo diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Aí ele vai ao meritíssimo e diz: meritíssimo, eu estou disposto a abrir mão de tudo isso que eu sou. Eu proponho a me despir da minha glória, meritíssimo. Eu vou me despir, mas eu vou descer, meritíssimo. É humilhante, não importa, meritíssimo. Eu vou me humilhar, vou me tornar um deles, vou viver como eles, para inocentá-los. Ele vem. E quando ele vem, vai viver como nós. E Isaías diz que ele aceitou o processo. Porque Isaías diz que ele tomou sobre si toda a nossa culpa, as nossas enfermidades. O processo condenatório ele toma para ele. Vive 29 anos trabalhando no processo, no anonimato. Com 29 anos e alguns meses arredondando, o processo vai agravando-se mais. Porque quanto mais trabalhava, mais provas contra nós iam surgindo. E quando um bom advogado, por melhor que ele seja, ele sabe que o seu cliente é culpado e não tem brecha na lei, normalmente acontece, para ele pelo menos diminuir a pena, é costumeiro abrir mão do processo. Mas ele viu que não havia brecha na lei de Deus para nos inocentar, mas ele não abriu mão do processo. Porque Isaías diz que o castigo que nos ia absolver estava sobre ele. Ele agora toma sobre ele o castigo para nos tornar inocentes. Aí ele sabe que está chegando a hora. A convicção dele foi tamanha, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós. Agora ele reúne os discípulos e diz para ele: não fiquem tristes. É necessário eu voltar para o Pai. Não fique triste o coração de vocês. Creia em Deus. Acreditem em mim também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou, mas eu voltarei
E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí chega no versículo 16, ele diz: eu vou rogar ao Pai. Lembra que o Gênesis capítulo 3, 6, versículo 3, Deus tirou o espírito do ser humano. Ele perdeu, se tornou nu no Gênesis 3. E no versículo 3 do capítulo 6, de forma definitiva, Deus tirou o espírito, porque o homem é carnal. Pode olhar que em todo o Velho Testamento o espírito não habitava com os grandes do profeta do Velho Testamento e não vivia neles, porque ele vinha, usava alguém, usou Davi, o homem cheio, usou os artesãos lá em Moisés, usou Moisés, mas não vivia, vinha, agia e voltava. Usou Débora como mulher, usou Sangar, usou Eude, usou Jefté, usou Gideão, usou Sansão, usou Jefté, ou seja, mas ele vinha, agia e voltava, não habitava por conta do pecado e a morte. Então agora ele diz: eu vou rogar ao Pai, ou vou rogar ao Pai, para que ele envie o outro Consolador, e ele vai estar com vocês para sempre. Ele não vai mais vir e voltar, ele vai ficar e vai ter avivamento 24 horas por dia. Olha a diferença. Me ajuda aqui, Reinier. O que é que Jesus quer dizer? Reinier está comigo, mas não está em mim. A minha mão está em mim. Jesus estava dizendo que o Espírito estava com eles e no futuro ia estar neles. Por isso que a palavra é revestir. Por exemplo, para você entender melhor o que é que o pecado faz. Fica de pé. O pecado tira as vestes. E quando Jesus vai falar disso aqui, ele usa o prefixo rei. Ou seja, desde Adão até ali, o homem ficou despido. A hora está chegando. Deixa aqui. Aí o processo vai afunilando. Aí ele vai ser condenado. Condenação de morte. Então ele vai passar por todo o processo que era para nós passarmos. Diante da acusação, o juiz cancela, ou seja, suspende o julgamento até o fim do processo da defesa. Aí ele vai trabalhando 33 anos, trabalhando na nossa causa. O processo estreita e afunila. E não, para não abrir do processo, ele toma sobre si. Eu não vou desistir. Ele podia desistir. Aí agora ele vai ser punido como pecador. Vai ser chicoteado, dilacerado, porque a acusação dizia: ele vai ter que provar inocência. Fizeram de tudo para deteriorá-lo, mas ele não desistiu. Colocaram em uma cruz. Paulo diz que ele suportou o ápice do opróbrio, a cruz, para pagar o preço da nossa absolvição. Escárnio, vergonha, o corpo dilacerado pelos chicotes, é pendurado na cruz. Meio-dia, o juiz pega toda a nossa culpa, todo o processo a pedido da acusação e lança para ele os nossos pecados, todo o nosso processo condenatório, desde Adão até ali e a geração que poderia vir, ele toma sobre ele. O impacto foi tão grande que o Pai separa-se dele, o Espírito Santo sai dele e ele fica só. Na hora que ele ia desistir, cheio de pecado, a morte disse: agora eu pego ele.
Ninguém escapou de mim, porque o que dá força à morte, disse Paulo, capítulo 15, versículo 55 ao Coríntios, primeira carta, ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Quem dá força à morte é o pecado. Então o que é que a morte faz? Quando desde Adão até aqui uma pessoa morre, aí vem a morte pelas suas fases, ela rastreia. Se encontrar pecado ou engano, a morte diz, deixa comigo que esse eu destrói. Então ela fez tudo isso. Aí agora o pecado que a gente tinha, que nos deixou nu, estava sobre ele, a morte disse, agora eu pego ele. 3 horas da tarde, ele morreu. A morte venceu. Há um contexto científico chamado autólise, que mostra o poder da morte sobre nós. E eu estive estudando, pesquisando, e a morte vem em algumas fases. Eu morri agora, estou sarado, daqui 1 hora vem a decomposição, que é a primeira fase. Ela parou a minha corrente sanguínea, ela vai esfriar o meu sangue e ela vai me deixar pálido, sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para concluir todo esse processo. Quando ela termina, aí vem a putrefação, porque como já está decomposto, a putrefação entra com 13 horas, ela tem até 24 horas para apodrecer o nosso organismo. Obviamente vai sair água, líquido, de um cheiro horrível pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, entope de algodão, porque com 24 horas a putrefação já venceu. Quando a putrefação termina, vem a colonização. Já que está podre, aí vem os germes, os insetos, alimentar-se do corpo humano por conta do poder do pecado. Aí diz os estudos que no caso de Jesus, a morte ia ter mais vantagem, porque o corpo dele estava tão ferido que a decomposição não ia gastar 12 horas. Com máximo 9 horas, ele já estava pronto para apodrecer. 3 horas, em 3 horas ele morre. 6 horas da noite, ele entra no túmulo, 5 horas para 6 horas. Aí a morte diz, agora o julgamento está prestes para recomeçar, eu vou tirar onda. Eu vou entrar no túmulo e vou olhar. Quando ela chega lá, o sangue dele não estava frio. O corpo não estava pálido. As feridas não estavam começando a ficar roxa. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ou seja, os nossos pecados ele largou na cruz. Ele venceu na cruz. Ele terminou na cruz. Quando ele entra, já entra como vencedor. Aí a morte diz, eu vou esperar as 12 horas da decomposição. Da 12 horas da decomposição, ela volta. E quando volta, não tem nada. Está aquecido, está rosado, está conservado. Aí ela não suporta e grita, decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém conseguiu isso até aqui. O projeto é família. O projeto é família. Aí a decomposição vai gritar de longe. Diz, aí é diferente, morte. O que é que você alega, decomposição? Se você coloca aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, para você não achar que eu estou falando besteira. Dentro do contexto conjectura, mas está escrito, a decomposição grita para a morte, olha, eu rastreei ele desde a hora que ele expirou, mas eu não vi nele engano e não achei nele pecado nenhum. Se eu não achei, eu não entro, eu não posso entrar.